Fala, trilheiros, como prometido, voltei aqui, aproveitando esse banhozinho de mar de fim de tarde, para estar falando um pouquinho da situação do petróleo. E quem assistiu o vídeo da semana passada viu que a gente pontuou certinho, né? O petróleo ele cedeu daquele pico. Então vamos falar aí o que é que está acontecendo, o que é que a gente acredita que está acontecendo agora, o que possivelmente deve estar acontecendo nos próximos passos, tá certo? Se as ondas aqui deixarem, a gente segue. Bom, o que é que a gente percebe, tá certo? Existe muito fuzuê, muito auê nas mídias, na televisão, mas os mercados eles não se comportam, não mantêm, digamos assim, esse frenesi que a gente tem observado, né? Para o petróleo subir e continuar em alta, que era o que estava se vendo, né? É necessário que as projeções de crescimento econômico continuem para cima. Não é o caso agora. Muita gente está se preocupando com o preço do petróleo. Eu acredito que vai ter um ajuste nisso aí. A gente não está vendo a Ásia, notadamente a China, querendo pontuar tão forte contra a Rússia, entrando nas sanções. Então a gente tem um mercado para o petróleo russo aí, e o próprio Estados Unidos e a Inglaterra, que baniram o petróleo russo, o petróleo russo corresponde muito pouco pela pauta de importação dessa commodity nesse país. Então não deve pesar muito em relação a isso, tá certo? O que a gente tem pontuado também é que as reservas estratégicas existem. Eles estão agora disponibilizando, os Estados Unidos e seus aliados, 60 milhões de barris de petróleo, que está agora chegando aos mercados. Só para vocês terem uma ideia, isso corresponde a 17 dias de importação de produto russo, né? Os caras têm 1,5 bilhão de barris nas reservas estratégicas. Então tem muito, se eles quiserem, eles mudam essa dinâmica aí, tá certo? O que eu acredito que deve estar acontecendo nos próximos momentos aí? Como a gente falou no vídeo anterior, vale a pena vocês assistirem. Quem não assistiu, vai lá no canal Ricardo Câncio Santos do YouTube, esse mesmo link aqui, e assiste o primeiro. A gente deve estar retomando a produção na Venezuela. Ela deve estar, a indústria venezuelana está acabada, né, pelas sanções, mas de uma hora para outra parece que os Estados Unidos estão encarando a Venezuela como uma democracia, e tudo foi esquecido aí em pró do novo inimigo comum, né? Então a Venezuela deve voltar a estar trazendo mais petróleo para o mercado, e o Irã, o acordo com o Irã deve estar chegando também. Então tem uma entrada de petróleo aí nessa lacuna russa. O que a gente percebe, até pelo nosso histórico de mercado, é que num primeiro momento existe sim essa tensão, mas depois as coisas tendem a se ajustar e os fundamentos econômicos falam mais alto. Então, Ricardo, o que é que te preocupa, né? O que me preocupa muito mais do que essa questão petrolífera, que a gente percebe que tem espaço, eles não vão dar um tiro no próprio pé, né? A gente viu até a questão da própria Venezuela. Os Estados Unidos eles continuaram comprando petróleo da Venezuela, né? Então não acredito que eles vão dar um tiro no próprio pé. Não existe ainda sanções para o petróleo e o gás russo, que existem algumas empresas que não estão querendo negociar por questão de imagem de mercado, coisas desse tipo. A mídia está muito forte batendo nessa tecla agora, então algumas empresas estão realmente evitando essa compra. O que eu acredito que deve falar mais alto é exatamente essa política que se tem aí de enxugamento do dinheiro mundialmente lançado na época do Covid, e que a gente vai perceber no dia 15 e 16 com a primeira alta das taxas de juros dos Estados Unidos. Qual é a proposta para combater a inflação dos Estados Unidos? A gente está atualmente com uma situação de estagflação, iniciando, propriamente o que a gente ainda não está em estagflação, mas a gente vê uma inflação muito forte e uma projeção de não crescimento econômico, né, pelas incertezas e pelo enxugamento financeiro dos Estados Unidos. Então, o que a gente deve prestar atenção dia 15 e dia 16 aí com a reunião do Federal Reserve para determinar o primeiro aumento das taxas de juros, é que se vai vir 0,25 ou 0,5. Se vier 0,5, diante do preço do petróleo, que continua alto, ainda nada que vá colapsar ou algo desse tipo, vocês podem perceber, inclusive no gráfico anterior que eu enviei lá no meu canal, que tem em 2008, né, que o petróleo bateu lá em cima e depois foi queda livre. Porque em última instância a gente tem que ter demanda por esse petróleo. E as incertezas da guerra, o alto preço das commodities agrícolas tem tirado sim, as projeções é que tire mais renda da população, e isso vai fazer com que, obviamente, a demanda caia e o preço do petróleo não se sustente nesses níveis. Claro que vai existir, vamos estar trabalhando com um preço mais alto do petróleo, mas não nesses níveis aí.
tá certo? Eu não acredito que vai acontecer isso. Claro que são projeções que a gente tenta fazer e o cenário vai se ajustando a cada vez, mas o que a gente tem percebido é exatamente isso, que a preocupação deve ficar realmente por conta da inflação. Hoje eu percebi um dado novo: a inflação do aluguel nos Estados Unidos é a maior desde 1987. O CPI, que é o índice de preço ao consumidor americano, ele tem aumentado bastante, o valor mais alto em 40 anos. Então o Federal Reserve vai ter que se mover. E isso já vem lá de trás, né? Quem me acompanha sabe disso. Eu não acreditava nessa retomada em V, e como vocês estão vendo, não existiu essa retomada em V. O que existiu foi um inchaço financeiro, se colocou muito dinheiro na economia e agora a gente está pagando preço. O problema todo é que esse preço está sendo pago agora junto com um risco, uma incerteza global e geopolítica com a questão russa na Ucrânia, que está ganhando as manchetes, né? A gente percebe o que está acontecendo, eu me solidarizo com as famílias, mas a gente não vê essa manchete, por exemplo, com a Arábia Saudita fazendo o que está fazendo aí no Iêmen. Então, realmente, tem muito sim também de jogo geopolítico que deve ser observado, e cada fala, cada movimento no tabuleiro do xadrez, ele conta e deve ser observado pelos mercados. Aqui no Brasil, o Ibovespa, a gente deve prestar muita atenção a empresas que sofrem com essa alta no preço do petróleo, por mais que não vá chegar a um preço louco, como estava aparecendo 140, 150 no curtíssimo prazo, mas a gente tem empresas aéreas, por exemplo, que precisam muito os gastos são altíssimos com o combustível, e isso aí vai pesar para esse setor. Então, olho vivo agora. Eu ainda acredito que a gente deve estar presenciando aí, dependendo principalmente do movimento do Federal Reserve e do desenrolar da guerra na Ucrânia, que a gente tem o que eu chamo a mãe de todas as quedas, que é o circuit breaker. Assim, o cenário à frente é incerto, a gente não tem perspectivas macroeconômicas de lidar com esse problema da inflação de modo mais rápido. A economia brasileira, ela está, digamos assim, protegida enquanto as commodities estiverem mais altas, mais valorizadas, porque a gente vende muita commodity, mas a situação global, mundial, não inspira um cenário de crescimento forte para que sejam mantidos esses preços de commodities tão elevados assim. Então, o que a gente pode presenciar, e isso me preocupa, é um cenário de estagflação, sim. Nós vemos isso em 1973, com o embargo dos países árabes relacionados ao petróleo, né, a crise do petróleo. Atualmente a gente tem características diferentes desse novo cenário, eu vou estar colocando para vocês isso, mas me preocupa, sim, esses preços em alta, por problemas na oferta que já vem desde a época do coronavírus, junto com uma demanda que deve ser reprimida, não deve seguir na mesma linha, porque é necessário sim que o governo americano, que eu sinto sendo capitalista, eles enxuguem a liquidez, aumente o preço do dinheiro, aumente os juros, e isso sim vai causar um voo para a qualidade. A gente já tem observado, né, dos países onde são mais arriscados. A gente, por enquanto os preços das commodities estiverem elevados, o Brasil está indo bem na fita, mas vamos ver o crescimento chinês, tem muita coisa para estar acontecendo, tá certo? Então, olho vivo, veja quais são os setores do Ibovespa que vai ser mais penalizado nesse cenário. Não entre em pânico, mas aprenda a se situar. Nós temos um grupo de WhatsApp muito interessante, restrito. Entre em contato comigo, 71991201041. Você pode participar, tá certo? Experimentar gratuitamente e ver essa visão macroeconômica. É isso que a gente tenta desenvolver lá. Em breve a gente vai estar fazendo um treinamento também muito interessante, que já está no mercado aí há algum tempo. Eu sou mestre em economia aplicada pela USP, trabalhei no mercado financeiro, então não vendo ilusão, vendo visão. E entre em contato comigo também se tiver interesse em saber. E dá o like no nosso canal. Eu quero voltar para estar fazendo mais vídeos para vocês. Compartilha e veja onde ou quem está precisando dessa informação. Beleza? Deixa eu curtir aqui um pouquinho. Olha aí um pouquinho. Um lugar maravilhoso. Desde esse Covid aí eu mudei e agora deixei cidade grande e vamos que vamos aí. Ok, gente? Se cuidem e até o próximo vídeo.